O coração da Mesoamérica pulsava com a força do Império Azteca. Do século XIV ao século XVI, esta civilização floresceu. Sua capital, Tenochtitlan, era um testemunho da sua engenhosidade. Esta grande cidade, construída numa ilha no lago Texcoco, permaneceu como um farol do poder azteca. Os aztecas deixaram uma marca indelével na história. A sua ascensão e queda oferecem um vislumbre de uma civilização complexa, que nos continua a cativar até hoje. O seu legado vive no coração do México, um testemunho da sua influência duradoura. Os ecos dos aztecas ressoam através do tempo. Os aztecas não eram nativos do Vale do México. Eram um povo nômada, originário dos desertos do norte do México. Reza a lenda que foram guiados pelo seu deus, Huitzilopochtli, o deus beija-flor da guerra e do sol. Huitzilopochtli instruiu-os a procurar um sinal específico, uma águia pousada num cacto, a devorar uma serpente. Após séculos de peregrinação, finalmente encontraram a sua terra prometida no Vale do México. Os aztecas, inicialmente considerados um povo rude e inculto, foram forçados a instalar-se nos arredores do lago. Esta adaptabilidade, combinada com a sua ambição feroz, viria a revelar-se a chave para o seu sucesso futuro. Em 1325, numa pequena ilha no lago Texcoco, os aztecas fundaram a sua capital Tenochtitlan. A cidade foi construída sobre uma série de ilhas artificiais, chamadas chinampas, criadas através do entrelaçamento de juncos, ramos e lama. Estas chinampas, ancoradas ao leito do lago, eram incrivelmente férteis, permitindo a agricultura durante todo o ano. Tenochtitlan era uma metrópole movimentada, um centro de comércio e cultura. Estava ligada ao continente por calçadas, que também serviam como barragens para controlar os níveis de água do lago. Canais cruzavam a cidade, servindo como vias navegáveis para transporte e comércio. O coração da cidade era o recinto sagrado, lar de imponentes templos, palácios e campos de jogos de bola. O templo maior, dedicado a Huitzilopochtli e Tlaloc, o deus da chuva, dominava o horizonte. Tenochtitlan não era apenas... A sociedade azteca era rigidamente hierárquica, com uma clara divisão entre nobres, pipiltim, e plebeus, macerhualtim. No topo desta pirâmide social estava o imperador, o Tlatoani, que era considerado o representante dos deuses na terra. A nobreza ocupava cargos de poder e influência, servindo como sacerdotes, guerreiros e funcionários do governo. Os plebeus, a espinha dorsal da sociedade azteca, eram agricultores, artesãos, comerciantes e trabalhadores. A vida cotidiana dos aztecas era uma tapeçaria tecida de trabalho, religião e lazer. Os homens trabalhavam nos campos, caçavam e serviam no exército, enquanto as mulheres cuidavam da casa, criavam os filhos e produziam têxteis e cerâmica. A religião permeava todos os aspectos da vida azteca, com rituais e oferendas realizados regularmente para apaziguar os deuses e garantir a continuação do mundo. A economia azteca era um sistema complexo baseado na agricultura, comércio e tributos. As chinampas, os jardins flutuantes, forneciam um suprimento constante de milho, feijão, abóbora, tomate e malaguetas. Estes alimentos básicos, juntamente com peixe do lago e caça das florestas circundantes, constituíam a base da dieta azteca. O comércio era a força vital do Império Azteca. Tenochtitlan, estrategicamente localizada no coração da Mesoamérica, tornou-se um centro de comércio, atraindo mercadores de longe e de perto. Eles negociavam obsidiana, penas, ouro, prata, jade, turquesa e grãos de cacau que serviam como forma de moeda. Os mercados, como o famoso Tlatelolco, eram vibrantes e movimentados, repletos de produtos exóticos e da cacofonia do comércio.
Os astecas tinham um sistema sofisticado de pesos e medidas para garantir um comércio justo. A religião era a pedra angular da civilização asteca, permeando todos os aspectos das suas vidas. Eles adoravam um panteão de deuses, cada um representando diferentes forças da natureza e empreendimentos humanos. Huitzilopochtli, o deus da guerra e do sol, ocupava um lugar especial no panteão asteca. Rituais e cerimônias eram centrais para a prática religiosa asteca. Estas cerimônias, muitas vezes elaboradas e dramáticas, eram realizadas para apaziguar os deuses, garantir boas colheitas e assegurar a vitória na batalha. Oferendas de comida, flores, incenso e até sangue eram feitas aos deuses. O sacrifício humano, embora uma prática controversa, estava profundamente enraizado nas crenças religiosas astecas. O Império Azteca não era um estado centralizado, mas sim uma confederação de cidades-estado, cada uma governada por um tlatoani. Estas cidades-estado estavam ligadas por alianças e tratados, com Tenochtitlan ao leme. A Tríplice Aliança, formada em 1428 entre Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, marcou o início do domínio do Império Azteca na Mesoamérica. Os militares desempenhavam um papel crucial na sociedade asteca. Os guerreiros eram altamente respeitados, e a sua destreza em batalha era uma fonte de grande honra. Os rapazes eram treinados desde tenra idade na arte da guerra, aprendendo a usar armas como atlatls, arcos e flechas, tacos e espadas com lâminas de obsidiana chamadas macuahuitl. O sucesso em batalha trazia prestígio, riqueza e a oportunidade de subir na escala social. Os astecas não eram apenas guerreiros habilidosos, também eram estrategistas astutos. Os astecas eram um povo sofisticado e criativo que fez avanços significativos na arte, arquitetura, astronomia e matemática. As suas realizações arquitetônicas eram particularmente impressionantes. Eles construíram pirâmides imponentes, palácios grandiosos e templos intrincados, tudo sem o uso de ferramentas de metal ou da roda. Seus edifícios eram adornados com esculturas elaboradas, murais coloridos e mosaicos intrincados, refletindo suas crenças religiosas e seu amor pela beleza. Os astecas eram observadores atentos dos céus. Seus astrônomos desenvolveram um sistema de calendário complexo com base nos ciclos do Sol e da Lua. Eles podiam prever eclipses, rastrear os movimentos dos planetas e medir a passagem do tempo com notável precisão. Seu calendário, uma fusão de calendários solares e sagrados, refletia sua profunda conexão com o mundo natural e sua crença na natureza cíclica do tempo. A chegada dos conquistadores espanhóis em 1519 marcou um ponto de viragem na história asteca. Hernán Cortés, liderando um pequeno exército de espanhóis e guerreiros indígenas aliados, chegou às costas do México. Os astecas, inicialmente confundindo Cortés com o deus Quetzalcoatl, que retornava, o receberam com presentes e permitiram que ele entrasse em Tenochtitlan. Cortés, movido por ouro e glória, explorou a hospitalidade asteca e fez Montezuma II refém. Os astecas, indignados com esta traição, se revoltaram contra os espanhóis, mas seu armamento superior e vantagens táticas, juntamente com a varíola que devastava a população, levaram à sua derrota. Em 1521, após um cerco brutal, Tenochtitlan caiu para os espanhóis, marcando o fim do Império Azteca. A conquista espanhola teve um impacto devastador sobre os astecas. A varíola, trazida da Europa, dizimou a população indígena, deixando um vazio que os espanhóis preencheram com sua própria cultura e religião.